Só antes de você já mergulhar 100% nessa análise, eu queria só um parêntese para trazer aqui um comentário, ainda meio água suja, de Jefferson Santos, dizendo o seguinte: se o Sport subir, eu darei um valor de R$300 para toda a equipe do 45. Ele faz mais uma mensagem aqui dizendo 300 para dólares, toda não é a reais, equipe. não. Dólar. Veja só, dólares. Dólares, meu Deus, eu sou acostumada a ser pobre, gente. Fala 300 Agora, Gerson, dólares. de onde é esse dólar? Porque dólar tem muito canto por aí, viu? Não vê? Esse golpe aí eu conheço. Se não falou nada, é dólar americano e tá valendo. Tem uns dólares que valem menos que o real. Veja o que Kaique e companhia estão impedindo, minha gente. 300 dólares. 300 dólares. Esse seria a grande beta, nosso grande acerto da beta, assim, né, do que a gente jogou. Esse seria um dos maiores da temporada. Mas, Jefferson, eu vou considerar que é o dólar clássico. O dólar clássico americano, ele reforçou. Não, ele respondeu depois, o dólar americano, meu amigo. Ó, dólar americano! Até eu vou começar a torcer pro esporte agora. Atualmente, R$1.500. Assim, mais do que isso, né? Porque é 5,18, 5,20, fica ali variando. É de 5,500, mas está sempre acima de 5, né? Então é no mínimo R$1.500. Mas por que vai ser difícil? Por que vai ser difícil esse superchat? Por que vai ser difícil esse superchat de Jefferson? Porque o treinador, neste momento, pode até mudar para o próximo, mas neste momento, ele, a partir do critério dele, isso ele falou na coletiva, ele deixou de forma bem clara, pelo critério dele, ou seja, o erro é do critério, ele não extrai o máximo possível de um time que, como não é um grande time, por exemplo, se você não extrair o máximo possível do Flamengo, o Flamengo continua sendo uma máquina, porque tem um puta de um elenco. Assim, se você tirar um olho, não está extraindo o máximo, mas você colocar o máximo daquele time, ele vai render. Nesse esporte, se você não conseguir extrair o máximo, do máximo à disposição, esse time não vai para lugar nenhum. O máximo do meia-boca do Flamengo é melhor do que muita gente. O máximo do esporte é o que você precisa para tentar brigar pelo acesso de fato. E nesse caso, o que é que não está extraído? O Sport fez contratações de Gustavo Coutinho, de Wanderson e da Bandeira. Foram desses jogadores da última janela. Eu não vou falar aqui que eles deveriam ser titulares absolutos. Não é isso. Mas o Sport vinha de 2 vitórias seguidas e os resultados foram construídos. Os 2 resultados contra a Chape e Novo Horizontino foram construídos no segundo tempo. O primeiro gol, pelo amor de Deus, o primeiro gol teve a participação direta dos 3, e não só do gol, mas para quem assistiu às partidas, o desempenho dos jogadores, a parte do gol, e isso se repetiu também contra o Novo Horizontino, embora que tenha tido participação até de Denner, que hoje foi titular. Mas eu estou citando esses 3 jogadores. Um jogo entrou com 20 do segundo tempo, o outro acho que 15 do segundo tempo, e hoje foi o intervalo. Mas assim, ou seja, está até diminuindo o tempo, mas por que você precisa colocar os 3, não. Mas por que um já não ganhou a passagem? É uma coisa clássica do futebol, que jogador pedindo passagem. E eu estou dizendo porque se ganhar a posição, significa que Kaique não é titular. Olha que eu não estou falando dos 3, eu estou falando que se desses 3, se ele conseguir colocar significa que Kaique não vai ser titular. Nares precisou ser vendido, porque senão teria jogado hoje. Essa é a verdade, pô. Nares foi expulso contra o Novo Horizontino e cumpriu suspensão foi expulso contra a Chape, cumpriu suspensão contra o Novo Horizontino e hoje estaria liberado. Porra, é um si, beleza, mas eu vou bancar o si. Ele teria jogado hoje, pô. O treinador gosta pra caramba do futebol dele. Só que ele foi vendido, o Ceará vendeu, aí pronto, não pode colocar Pedro Nares. É a mesma coisa de Kaique, pô. Kaique vai precisar ser expulso para não ser escalado. Assim, é um negócio assim, que é uma convicção do treinador, que ele tem todo o direito, nessa matéria que quem está acompanhando a gente aqui, no vídeo, né, porque pode estar no podcast, mas no vídeo está falando a aspa de Claudinei. Vou utilizar meu critério sempre, diz Claudinei, ao ser questionado sobre a escalação do esporte. E dentro da matéria ele fala que ele acompanha o treino, dia a dia, e isso eu já falei algumas vezes, isso eu tenho certeza, eu não acompanho o treino. Eu não acompanho esse dia a dia. Isso eu sempre disse, eu sempre frisei isso a todo mundo aqui. Mas eu vejo o jogo e no final das contas, o que é que vale, meu irmão? Não adianta ser leão de treino. O cara não precisa ser minimamente... Ele precisa ser minimamente efetivo durante o jogo. Eu acho que sim, porque se o cara destruir o treino a semana inteira e o cara não rende no jogo, no mínimo o treinador vai falar só. No mínimo o treinador tem um argumento para falar para o cara, para falar, bicho, infelizmente, no jogo não está acontecendo. Vamos buscar essa solução, mas eu preciso assim tentar algo outro. Você não precisa se abraçar com o erro dessa forma. E Claudinei, como não é a primeira passagem dele no esporte, essa é a segunda. A outra foi em 2018. Dá para dizer que ele é um cara que abraça erro.
Ele fez isso em 2018. Naquela que a gente até brincava daqui, se abraçou com a família Bastos, que nem são irmãos, né? Porque era Felipe Bastos e Michel Bastos. Ele tem o mesmo sobrenome, mas eles não são nem parentes. Mas se chamava aquele Recife de a família Bastos, porque eram 2 jogadores, 2 medalhões, e que o treinador não abriu mão daquilo ali, meio que para não perder o vestiário, sei lá qual foi o motivo, e estava muito claro que com aqueles 2 jogadores, sobretudo com o Michel Bastos, o Sport não ia chegar em lugar nenhum. Afundou. Não só por causa daqueles 2, foi por causa da saída de Anselmo também, mas afundou. E ele foi com aquilo ali até sair. Aí passa 4 anos, o Sport sabe por quê, dá mais uma oportunidade, porque não meio que o Sport deu oportunidade a Claudinei por trabalhos dele fora do Sport, porque não foi pelo trabalho dele em 2018. Pelo menos eu não acho que tenha sido, porque eu achei o trabalho bem meio boca. Fred aqui até acharia. Fred, para ser justo, Fred sempre gostou do trabalho de Claudinei. Mas eu acho que ele voltou por outros trabalhos que ele teve, já subiu Avaí, enfim, já teve outros trabalhos. Mas ele volta sendo o mesmo treinador de 2018 do Sport. Teimoso demais. E treinador teimoso é um problema, porque o cara faz questão de dizer que não abre. É aquela impressão. Olha que eu estou frisando aqui que eu não acompanho o treino. Não tem problema nenhum dizer. Pô, claro que não acompanho, vou dizer que acompanho. Eu não acompanho o treino, não vejo o jogo. Agora o jogo eu vejo do começo ao fim. E do começo ao fim você enxerga algumas coisas que você não entende, que você diz, porra. Você vê uma outra pessoa fala a mesma coisa, outra pessoa fala a mesma coisa. No final da conta, tá todo mundo errado. Só Claudinei tá certo. Ele é o treinador, beleza, mas eu acho que ele está errado também. Eu acho que ele está errado também. Pode estar todo mundo errado, mas eu acho que ele está errado também. Porque nessa situação, a saída de Nares melhorou o time, porque tinha peças melhores que Nares naquele momento. E essa coisa, eventualmente, quando o Kaique, sobretudo com o Gustavo Coutinho, está sendo um cara muito útil. Muito útil. Um cara de boa mobilidade, um cara que se der mais tempo, um cara que leva perigo quando ele consegue dominar. E outra, até Cabral falou na transmissão do Premier. O próprio Wagner Love, embora tenha perdido 2 gols inacreditáveis, a gente vai falar mais dos destaques individuais, mas que Wagner Love consegue dialogar melhor em campo com um cara que tenha rendido mais. Ou seja, o futebol de Kaique acaba atrapalhando até Wagner Love, de certa forma. Um contra-ataque, Kaique teve até o mérito de ganhar um contra-ataque no primeiro tempo, um mérito de ganhar do jogador. O cara fez assim, o mais difícil, num nível inacreditável, que foi dar um passe... um passe nojento de ruim. Era um contra-ataque de gol. Ele teve todo o mérito dentro do lance, porque ele ganhou na disputa para o marcador, tomou a frente, ele avançou sozinho pela ponta esquerda, tinha um marcador do CRB e Wagner Love, mais ninguém. Ele chutou assim, ele disse, corta aí, cara, se consagra para o zagueiro. Aí isso, para depois, no último lance do primeiro tempo, sozinho, cara a cara, chutar para fora. Isso é recorrente, porra. Aí ele é substituído e depois que ele entra, o Sport começa a ter jogada, mas o primeiro chute na barra foi no segundo tempo, o Sport não acertou a barra no primeiro tempo. Então é isso, até para não virar um monólogo, é dizer o seguinte, eu estou falando uma substituição. Tem jogadores do Sport que são melhores, que entraram agora, porque o Sport passou um turno inteiro jogando com Jaderson, com Bill, assim, com pontas que não levavam o clube para lugar nenhum, chegando jogadores com mínimo de produtividade. Wanderson, Labandeira, eu acho que fez o gol, ali ganhou mais cartaz do que outra coisa, mas Wanderson, estou achando um cara muito útil, muito lúcido, muito rápido na agilidade, e Gustavo Coutinho, um cara muito mais efetivo na área. Não dá para que esses caras que já estão à disposição só joguem 15, 20 minutos, baseado em quê? Qual é o lastro que Kaique tem? Porque ele não tem lastro. Qual é o lastro que Kaique tem para o treinador chegar... Aí Kaique hoje é melhor ele trocar se, porra, não tem. Ele não tem esse lastro dentro do clube, não é um cara que tem 5 títulos, que é 10 anos de esporte, 500 gols, 500 partidas pelo esporte, tá numa fase, porque isso até poderia acontecer. Não é um cara não, pô, um cara que chegou esse ano questionado desde que chegou, e que não rende assim, que rende minimamente. Então, a culpa não é de Kaique não, meu irmão. O Kaique foi contratado, tá fazendo o dele. É esforçado, faz o dele todinho. Agora, o treinador olha isso e acha que aquilo é o melhor é o melhor para o esporte no momento. Aí o treinador está muito equivocado, muito equivocado. Pois é, e pegando o gancho, Maestro, nessa questão de acompanhar treinos, depois da pandemia ficou bem mais difícil para a gente que está no dia a dia. O esporte mesmo veio liberar um treino com o Claudinei essa semana, liberou 20 minutos, até Pedro foi, e foi até no dia que Denis se machucou. Então, sim, se a lógica for acompanhar treino, então a gente para de questionar qualquer trabalho de treinador, porque está lá no dia a dia, ele acompanha e supostamente vai achar as melhores opções. O destino foi tão bom com o Claudinei hoje que, abre aspas, já indicou para ele o substituto de Juba, que era Wanderson, que tinha entrado os 2 jogos bem pela esquerda, era o cara para substituir Juba. Mas ele conseguiu inventar e colocar Denner. E aí manteve o meio campo pesado com Fabinho, Ronaldo, Denner e Giovani, e uma dupla de ataque com Love e Kaique. Ou seja,
Sport, qual era o maior caldo do Sport no primeiro turno da Série B? Pontas. O Sport trouxe Wanderson e Labandeira. Demorou a trazer, demorou, mas trouxe. E você tem esses pontas, coisa que nem Dalpozo nem Lisca tiveram. E você abre mão para manter Kaique, que, pelo amor de Deus, assim, não dá. Por tudo que envolve Kaique, o salário alto, para um padrão de uma Série B, um contrato até dezembro de 2023, um negócio assim, assustador. Assim, o presidente deu uma entrevista à Rádio Jornal essa semana dizendo que não era caro. Eu acho caro. Quem não achar, tudo bem. Eu acho. Muito caro. É muito caro. 2 milhões, pois é. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais juntando tudo aí. É muito caro. E você manter Kaique, e feito o Maestro disse, não precisa ser os 3, não. Você poderia ter iniciado com Wanderson e Gustavo Coutinho, ter deixado Labandeira e Denner para o decorrer do jogo. Agora, você ignorar o campo por, sei lá, sabe o quê? Por escolha pessoal. Não sei, porque é um filme muito parecido com 2018, quando o Sport foi para parada para a Copa. Era uma coisa, depois ele tentou um time mais propositivo, abrindo mão de um volante, isso perdendo o Anselmo, o Sport foi uma bagunça, não deu mais nenhum jogo com ele pós-Copa, e acabou ele mesmo pedindo para ser demitido. E aí o Sport faz 2 jogos em casa, teve um volume de jogo, é verdade, até mesmo com o Kaique, com Giovani, Juba, enfim, todo mundo que iniciou. Mas quem decidiu, quem fez os gols, quem disse que o Sport estava tendo volume, só não estava fazendo os gols, mas os gols são importantes, o Sport ganhou os jogos por causa dos gols, foram os 2 que entraram, né? Gustavo Coutinho e Labandeira, com assistências de Wanderson. Então, assim, é uma teimosia inexplicável. Eu não entendo, acho que ninguém entende. E eu acho também muito perigoso um treinador quando... Para mim, a prova que ele sabe que ele errou é quando ele faz tudo no intervalo, de uma vez. E é uma coisa repetida, que ele já fez em outras ocasiões. Né? E ainda vai na coletiva dizer que as escolhas são dele, o critério é dele, porque ele acompanha treino. Então, eu acho isso aí um discurso muito básico, porque se for nessa de treino, ninguém questiona mais ninguém. Então ele está treinando bem e está escalando mal. Assim, Thiago Lopes. A fala pode ser analisada de outra forma, pode ser analisada dizendo que, olha só, tem algum problema aí, porque se está treinando tão bem, está acontecendo uma grande diferença. Mas, enfim.